Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ouvir ou assistir este podcast. Estamos começando mais um episódio do Santo Podcast. À minha esquerda, Giovanni Claudino. Saudade que eu tava de ti, John. Poxa, é verdade, Meu Deus né? do céu, essa vida tá muito corrida. É, né? Aí eu tô te vendo pouco. É, mas assim, ó, muitas espinhas, não é? Mas é a B12, tô tomando a Tá vitamina. tomando a B12? Serve esse negócio aí pra alguma coisa? Serve, Além da espinha? Não sei, né? Não sei, mas enfim. Além da espinha. Tu imagina o nosso convidado se tomar B12 e sair na testa dele? Não. Calma. A testa calma. não acaba mais. Não tem como. Não, vai aparecer aqui. Não sei se a nossa câmera vai mostrar Não, exatamente. A mas câmera deixa, é boa demais. Deixa assim. Estamos aqui para mais um episódio do Santo Podcast. Giovanni Claudino, nós também vamos passar juntos aí os próximos minutos. Muitas rádios conosco. E é bom, tá? Ótimo. Ter várias rádios ouvindo esse podcast. E, cara, eu tenho o prazer de ter uma rádio no sul ali, bem pertinho de onde eu nasci, né, cara? Que a vovó tá ouvindo Tá o te netinho escutando. na rádio. Isso é bom. Isso é legal demais. É um prazer ter você. Sabe lá Deus de que rádio você está ouvindo aí, mas é um prazer ter você aqui conosco. E também você que está no nosso canal do YouTube, eu só quero pedir um favor para você. Se inscreva no nosso canal. Sim. E ative os sininhos. Que a galera às vezes ouve tudo, tá? Comenta e tudo, mas não é nem inscrito. É verdade. Não sei se vai pro céu. Não, então você que tá. Cara, você que tá acompanhando, vai lá, se inscreve, ativa aquele sininho, porque daí sempre que sai um vídeo novo. Isso. Todas as terças, 18 horas. Isso. E todos os dias os cortes, né? Perfeito. Aí ele já fica ali no teu celular, ali apontando ali, aí você assiste agora a rapidinho. gente descobriu uma nova ferramenta que é aquele Shorts. Shorts. Então dá pra fazer o corte do corte. Corte do corte. Aí ele fica 1 minuto do corte, maravilhoso. Legal demais, cara. O YouTube ele entrega bem mais, então é muito legal. Você que está acompanhando aí. Nesse momento que a gente está gravando, nós ainda não recuperamos a conta no Instagram. Graças às orações de Kennedy Nunes. Que a gente... Mas estamos no TikTok, que é o que importa. Não, também estamos Se lá. é o que importa, é nós estar onde o inimigo tá. Eu espero que você, quando estiver assistindo, já tenha tudo voltado ao normal. Tomara a Deus. Eu acredito que isso pode acontecer. E fique procurando. Vai no Instagram e bota o Santo Podcast, o Santo Podcast, o Santo... Vai colocando. Bota com 2 T's. Com 3 T's no final. Porque se a gente perdeu com um T, a gente vai pro segundo. Vai pro segundo T. Parece que a Meu Deus, Eclésia com 2 K. Um abraço. Tem uma outra igreja aí. Tem uma outra igrega aí que tava se fechando o pau e um pastor queria botar a igreja só com um T. Oh, glória a Deus, aleluia. Não. Vamos falar de pecado hoje? Esse tema, olha, a gente vai tomar uma chapuletada tão grande daqui a alguns minutos que vocês vão ver. Aí. Mas vai ser bom demais. Mas, ô John, eu quero falar sobre alguns mantenedores. Tá. Primeiro eu quero convidar você que tem uma empresa, tem um negócio, a nos ajudar. Nos procure, eu ou o John, para ajudar a gente a empurrar isso aqui cada vez mais para frente, né? Nós saímos do lugar onde nós fazíamos a primeira temporada, agora neste lugar tem uma pessoa... Tem. Que fica sempre mandando mensagenzinha. Não, mas estamos aí, a gente quer fazer muito esse tráfego pago que... Para levar o evangelho a muitas pessoas. É uma ferramenta que está disponível e a gente quer usar tudo que está a nosso dispor para poder servir. Isso é muito bom, tá? E eu quero falar um pouquinho hoje, deixa eu ver quem que vai aparecer aqui, a Dalmarco Autopeças, aqui em Joinville. Se você está precisando de qualquer tipo de peça, tanto nova quanto usada, é só procurar na Dalmarco. E se você não é de Joinville, é só ligar na Dalmarco ou qualquer rede social Dalmarco, que eles encaminham diretamente para você. Maravilhoso. Demais. E eles estão com a gente aqui. Mandar um abraço para a galera da Silk Art, o Rica lá, o Felipe, um abraço para vocês, fazendo as camisetas, inclusive as camisetas do Santo Podcast também. Para você que quer um material de qualidade e com todos os tamanhos.
Não importa o seu peso, nós temos. Um abraço Aleluia. aí, galera da Silk Art. Também pro seu Rema, Tá. o seu Maurício, o irmão Maurício lá e toda a galera da Rema, muito obrigado por vocês estarem conosco aqui. E se você está precisando de Bíblia ou qualquer tipo de livro, Livraria Rema é o lugar ideal para você. E para fechar, quero mandar um abraço para o nosso glorioso, o Maicon e o Lorival. Milo. Aliás, nesse processo todo aí que a gente perdeu o Insta e tudo mais, o Lorival, cara, tem sido um irmão... Tem deixado de almoçar para nos ajudar, né, cara? Não tem só orado por isso, mas ele tem colocado a mão na massa e os seus robôs a participar com a gente aqui para ajudar a recuperar. Mas um abraço para toda a galera da Milo, que fazem um trabalho incrível, inclusive com a Milo Store, que tem enfim, os produtos para você, cadeira gamer, PC, notebooks, enfim. Procure aí Milo Informática. Vamos lá, Giovanni, agora vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Eu tava com muita saudade dele. O quê? Quando a gente conversou, cara, só veio um nome na cabeça. Pronto. Marcelo Vieira tá aqui com a gente hoje. Que alegria. Quando eu lancei o tema pro Giovanni, ele bem assim, quem tu vai chamar? Aí eu botei o nome na sequência. Eu tava pensando nele mesmo. Foi bom demais, cara. Foi bom demais. Você tá bem? Estar com os irmãos. Bom demais. Graças Aliás, ao Senhor. na primeira temporada sem o óculos. Agora o homem reaparece. Já meio cegueta. Mas tá se adaptando bem já, não? Mais ou menos. Tá difícil. Mas estava sentindo muita falta? Muita falta. Tava... Cara, eu tô usando... É pouco, mas eu tiro e eu dou uma embabacada às vezes. Não, imagina pra quem lê muito assim, né, Giovanni? Que nem Marcelito. Não, aí é bom demais. Mas pra quem não sabe, o Marcelo estava aqui quando o irmão Pablo veio aqui, quando o irmão Gerson também veio aqui no Santo Podcast. Ele obviamente não participou, mas estava junto aqui. E hoje nós temos a alegria de recebê-lo aqui e vai ser Amém. Bom demais tudo que vamos aprender. E vamos falar de um tema bem importante e que, obviamente, pedimos para que o Espírito Santo possa iluminar o nosso entendimento, enfim, mas que acredito que nós temos dúvidas, você que está ouvindo aí tem dúvidas, Com certeza, e o Senhor vai nos esclarecer com o irmão que já está aí nessa caminhada e também falando muito sobre isso já há muito tempo. Giovanni Claudino, vamos lá. Bom, a gente vai falar então, o nosso tema é o pecado e o pecador. E a gente trouxe um texto que está em João capítulo 8, versículo 34, 35 e 36, que diz assim, ó: respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre em casa. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pronto. Só para, antes de passar para o irmão Marcelo aqui, tem muita confusão, às vezes, nessa ideia de que, uma frase muito falada, né, que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, e aí já começa aquele negócio todo. Às vezes as pessoas não conseguem entender o que é pecado, pecados, tem alguma diferença ou não, enfim. Então a gente trouxe essa porção onde Jesus fala a nós, e eu gostaria, né, que o irmão Marcelo pudesse dar um pano de fundo em que momento, em que situação Jesus falou isso e se isso cabe no tema que a gente vai falar hoje. Sim. Primeiro, a gente entender o propósito do Evangelho de João é muito importante, né? Uhum. Que está lá no capítulo 20, verso 31 desse Evangelho. Que tudo aquilo que havia sido escrito nesse Evangelho, todos os sinais descritos nesse Evangelho, eles serviriam para que as pessoas crescem que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, recebessem vida em seu nome. Então esse é o propósito do Evangelho de João. O Evangelho de João visa apresentar Jesus como Filho de Deus, como o próprio Deus. Isso é bem importante a gente entender.
Eu lembro de um testemunho de um pastor que atendeu um homem que era dono de uma clínica de abortos, havia feito mais de 1.000 abortos, estava na 3ª mulher, atolado em dívidas, e ele, depois do culto, recebeu esse homem no seu gabinete, e esse homem pediu ajuda. O senhor pode me ajudar? E o pastor disse para ele, não posso te ajudar. Não tem como eu te ajudar. Mas eu tenho um livro que pode te ajudar. E pegou a sua Bíblia e disse, nesse livro tem um Novo Testamento. Nesse Novo Testamento tem um evangelho chamado Evangelho segundo João. Então, leia esse evangelho e depois que você descobrir aquilo que está descrito ali, você volta e nós conversamos. Passou uma semana e esse homem voltou no gabinete do pastor e disse, eu li aquele livro, a Biblinha debaixo do braço, e eu descobri que Jesus é Deus. E eu descobri que ele morreu pelos nossos pecados. E ele ressuscitou, ele disse, e rapidinho, porque é de um capítulo para o outro, né? Foi 3 dias depois, mas... E rapidinho. Mas interessante que numa leitura do Evangelho de João, alguém que nem conhecia o Senhor foi alcançado pelo Senhor, foi salvo. Então, esse é um livro muito importante, ele tem esse propósito. E nós vamos ver que para que esse propósito estivesse estabelecido, João diz que houve alguns sinais descritos aqui nesse livro. Foram 7. O primeiro no capítulo 2, as bodas de Caná da Galileia, onde Jesus transformou água em vinho. Depois, no final do capítulo 4, ele cura o filho de uma autoridade. No capítulo 5, ele cura um paralítico. No capítulo 6, nós temos a multiplicação dos pães e Jesus andando sobre as águas. Depois, no capítulo 9, nós temos a cura de um cego de nascença. E depois, no capítulo 11, nós temos a ressurreição de Lázaro. São 7 sinais que serviam para evidenciar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e aqueles que crescem nesta mensagem receberiam vida em seu nome, teriam vida eterna. Esse é o evangelho também que fala que Jesus é o pão da vida, que Jesus é a ressurreição e a vida, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus é a videira verdadeira, que Jesus é aquele que é o único caminho que pode nos levar a Deus. E é exatamente esse o ministério de Jesus nessa terra. Ele veio, como está lá no capítulo 1, verso 18, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que estava no seio do Pai é quem o revelou. Então, no capítulo 1, verso 1, diz que o verbo, aquele que é a palavra, que existia antes de tudo, estava com Deus e era Deus. No capítulo 1, verso 14, diz, este verbo se fez carne. Então, esse é o propósito desse evangelho, apresentar Jesus como o verbo encarnado, que já pelos gregos, 4 séculos antes, Heráclito de Éfeso dizia que o verbo havia sido aquele pelo qual o mundo havia sido criado. Então Deus estava cunhando na história essa expressão dos gregos, o verbo, o logos, que para eles era algo abstrato, uma força, E João usa essa expressão deles para dizer, não, ele é uma pessoa, é o Filho de Deus, é Deus de Deus, luz de luz, coeterno, coigual, consubstancial com o Pai. E ele se fez carne para nos salvar. Então, assim, nós vamos caminhando sobre o Evangelho de João. E quando nós chegamos no capítulo 8, nós temos pelo menos 4 discursos de Jesus. Nós estamos sobre o 4, onde Jesus põe à prova aqueles que se dizem cristãos, se dizem crentes nele, mas não são. Isso é bem importante para a gente entender o contexto aqui. Porque, por exemplo, nós estamos acostumados com o verso 31, que Jesus diz aos judeus que haviam crido nele. Nós ouvimos isso e pensamos, bom, são crentes. São pessoas que realmente creem nele. Mas o Evangelho de João tem uma peculiaridade. Muitas vezes ele apresenta esse termo que muitos creram nele, mas que não é uma fé genuína, uma fé verdadeira. Não quer dizer que foi um regenerado. Não é alguém que nasceu de novo nem regenerado. Aliás, esse é um contexto que se aplica muito bem aos nossos dias, porque essa é a realidade da igreja no tempo atual. Muitas pessoas professam uma coisa que
com a boca, com os lábios, ou tem alguma fé intelectual, né? Um assentimento de algum corpo de doutrinas, mas não tem uma transformação genuína. Na verdade, é isso que nós nos encontramos, nos deparamos normalmente no dia a dia, né? Se a população brasileira tem a quantidade de cristãos que se diz que tem, o Brasil não estaria nessa condição que ele está hoje, né? A verdade é que muitos dizem que creem, mas eles não fazem nem ideia do que é ter um relacionamento com Deus por meio de Cristo Jesus. Só, então, para vocês verem como isso é real, no capítulo 2, verso 23 desse mesmo evangelho, nos diz assim: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Opa, se tornaram cristãos? Foram regenerados? Será? O texto continua dizendo assim: mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque o conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo conhecia a natureza humana. Aqui está um texto muito importante para nós entendermos o que nós estamos falando aqui em João 8. Porque no verso 30 de João 8 diz assim: ditas estas coisas, muitos creram nele. Verso 31 diz: Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. E ele parece que pôr à prova que aquilo que eles haviam recebido poderia ser uma empolgação, poderia ser fruto deles verem muitos milagres e sinais, mas não havia nenhuma realidade interior neles. E Jesus é aquele que conhece a natureza humana. E a natureza humana, ela foi atingida após a queda pelo poder do pecado. O pecado entrou na natureza humana. Que loucura. Não é? Como está em Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, esse homem é Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E a ideia é que todos pecaram em Adão. Todos nele, estavam no lombo dele, e ele era o seu representante, e ele amaldiçoou toda a raça humana. Com essa natureza pecaminosa que existe em todo ser humano. Por isso Jesus não se confiava àqueles que diziam que creram nele, porque diz que ele conhecia aqueles que haviam crido genuinamente. E não se confiava porque ninguém precisava dar testemunho da natureza humana, porque ele mesmo conhecia. Então ele conhecia a realidade do pecado e das consequências do pecado na natureza humana. E aqui nós temos o contexto daqueles que estão falando com Jesus aqui. Tá. Bom, eles estão falando com Jesus, eles creram em Jesus. E Jesus começa a colocar eles à prova. E se você é alguém que se diz cristão e quer ser colocado à prova, leia a primeira epístola do apóstolo João. Lá, nessa primeira epístola, você vai ser colocado à prova se você é genuinamente um cristão. E veja como isso é importante. Tá. Por que isso é importante? Porque imagina que você está domingo após domingo congregando, você fala de Jesus, você diz que acredita em Deus, você participa de reuniões, você toma ceia, é batizado, e quando o Senhor voltar, se você não tem a Cristo, se você não nasceu de novo, você será lançado no inferno. Essa é a realidade da consequência do pecado. Não tem outra escapatória, vamos dizer assim. Existem só duas formas de morrer. Uma está aqui no verso 24 desse capítulo. Se não credes que eu sou, Jesus disse para esses homens, em vossos pecados morrereis. Essa é uma forma de morrer. Ou como está lá em Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor. Estes descansam das suas fadigas e as suas obras o acompanham. Então a realidade do pecado é muito séria. Por isso que Deus disse a Adão, no dia que comerdes, certamente morrerás. Porque o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. E aqui nós já entramos nessa questão que vocês tocaram, né? A diferença dos pecados, né, para o pecado. Aliás, nós poderíamos separar em 3 partes. Pecado, pecados e pecador. Ah, tá. Pecados. O pecador não está no balde, por exemplo. Pecados, pecado e pecador. Tá. É bem importante a gente ter essa diferenciação. Em Romanos a gente vê claramente essa diferenciação. Se você for atento no S,
Lá em Romanos, até o capítulo 5 tem S. Tá, tem que em ser pecados. Bom no plural. Depois, Aí a aqui partir tô do ruim. capítulo 5, em Romanos, nós temos sem S. Tá. Porque vai tocar na lei que existe dentro de todo ser humano e que o conduz a pecar. É como a árvore e os frutos dessa árvore são os pecados. Mas a raiz dessa árvore chama-se pecado. E todo ser humano nascido de Adão tem essa natureza. Veja que importante saber isso, né? Meu Deus do céu. Porque você confia em si mesmo, porque você não faz ideia que o pior inimigo que você tem é você mesmo. Meu pai. E daí você entende Jeremias 17:9, que diz: maldito o homem que confia no homem. E você diz: que confia no outro. Não, que confia em si mesmo. Em si mesmo. Porque o resto do versículo diz assim: que faz do seu braço sua força. Ou seja, que tem a sua suficiência em si mesmo, que confia em si mesmo. Que essa é a realidade desses homens que estão falando com Jesus aqui. Eles confiam no seu pedigree, confiam na natureza da qual vieram. Eles são filhos de Abraão, não é? São filhos de Deus. Cheio de carteirada. Eles pensam que são alguém que o céu está aberto para eles. Mas a realidade é outra. O Senhor tenha misericórdia de todos aqueles que têm essa prepotência, né? Porque os que chegam no céu, verdadeiramente, são aqueles que sabem que só estão lá por um motivo: que o Filho de Deus os libertou. Não por outro motivo. Não por mérito seu, não por obras que fizeram. A postura é outra. Nós chegamos no céu dizendo: o que eu estou fazendo aqui? Essa é a realidade. Né? Aquelas 3 perguntas. Você chega no céu perguntando: por que o fulano não está aqui? Esse Beltrano está aqui. Eu não pensava que ele ia estar aqui. E você chega à conclusão: o que eu estou fazendo aqui? Então essa é a verdade de todos aqueles que se apresentam, estão habilitados para entrar no céu. Estão habilitados pelos méritos de Cristo. Mas olha como isso tá na cultura, né, cara? Porque essa é uma realidade, né? Quando a gente fala, porque quando a gente chegar no céu, você vai se perguntar: como que ele tá aqui? Ou seja, a postura a partir dali já é uma postura de que o quê? Eu mereço estar aqui, tu Mas não. ele não. O que tu tá fazendo aqui? E o que Jesus apresenta... E até aquele... Fulano não tá aqui? Sim. Né? Que é o que Olha, a gente achou que era um santo e não... Esse é um exemplo... Olha como é maravilhoso isso. Uma vez perguntaram para George Whitefield se quando chegassem no céu iriam encontrar John Wesley no céu. E ele disse que não, que ele estaria tão perto de Jesus que eles não iam conseguir chegar perto dele. Né? Porque eles pensavam que John Wesley tinha uma outra linha teológica. E então George Whitefield ia dizer que ele não ia para o céu, não estava no céu, né? Por causa daquilo que ele pensava. E a resposta dele surpreendeu todos. Tanto que um pregou no velório do outro. Né? Então, é bem importante, irmãos, porque essa questão é bem factual. É uma questão de nascer de novo. É uma questão de ser liberto. É uma questão de reconhecer quem é Cristo, como eu disse em João 20:31, e crendo em Cristo. E o crer, hoje também a gente precisa explicar, né? Porque a ideia das pessoas é: se você tem uma fé muito grande, então tudo que você pedir você vai receber. Mas o crer, basicamente nas Escrituras, ele tem uma ideia de unir-se a, apegar-se a. É uma ideia um pouco diferente de algum tipo de força que você tem para fazer as coisas. Como se fosse um poder que você recebeu para aquilo que você quiser que aconteça, aconteça. O crer da Bíblia é outro. O crer da Bíblia é estar de mãos vazias, se lançando aos braços de Cristo para que Cristo seja tudo. Esse é o crer da Bíblia. É unir-se a Cristo. É apegar-se a Ele. Essa é a ideia que nós temos aqui. Essa é a ideia que nós temos. Aliás, por todo o capítulo, por exemplo, no verso 12, os irmãos vão notar que Jesus repete essa frase: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário,
terá a luz da vida. Importante nesse texto é: quem me segue não andará nas trevas. Então o mundo está nas trevas de entendimento, nas trevas da moralidade, imerso à escuridão, e ele é a luz do mundo. Aquele que o segue num sentido de... É como se nós falássemos em outras palavras. Aquele que crê em mim, aquele que está voltado para mim, seguindo os meus passos, Que apegou-se a mim. que se agarrou a mim, este não andará nas trevas. Ele terá em si a luz da vida. Ele não é a luz, ele é o receptor da luz. Ele é uma lâmpada. E a lâmpada antigamente ela não era a fonte da luz, ela era a reprodutora da luz. Precisava de óleo, precisava de acender, não é verdade? Paulo fala aos Filipenses que eles deviam fazer tudo sem murmurações nem contendas, em Filipenses 4,16, para que se tornassem, para que resplandecessem no meio de uma geração pervertida e corrupta. Ele diz que na qual eles resplandecem como luzeiros no mundo. Então, Jesus é a luz do mundo. Aqueles que seguem Ele, aqueles que estão apegados a Ele, aqueles que verdadeiramente, como diz o capítulo 7, receberam dentro de si o Espírito de Deus e receberam um novo Espírito, como está em Ezequiel capítulo 36, verso 26, estes têm a capacidade de resplandecer a luz de Deus no meio das trevas. Por isso que Isaías 62 diz que as trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti resplandece a glória de Deus. E ele diz: levanta e resplandece. E Paulo fala isso também no capítulo 5 de Efésios, né? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. O pecado, ele trouxe essa escuridão ao mundo, essas trevas ao mundo. Né? O entendimento dos homens é obscurecido. Eles estão alheios à vida de Deus. Eles estão mortos em delitos e pecados. Então, quando Jesus chega, a luz chega ao mundo. A luz que provém da vida de Deus. Vocês vão perceber que lendo o Evangelho de João, vocês vão ter essa ideia. A vida estava nele, diz o verso 6 do capítulo 1. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não podem vencer a luz. Então, é uma luz que provém da própria vida divina depositada pelo Espírito Santo no coração do homem. Não é qualquer coisa. É um privilégio de todos aqueles que nasceram de novo. Mas, infelizmente, irmãos, infelizmente, há muitos que não conhecem essa vida, que não tocaram nessa vida. Mas cantam, bate palma, mas não tocaram nessa vida. Sabe? Ainda permanecem escravos do pecado. Permanecem querendo satisfazer os desejos da carne. Permanecem buscando tudo aquilo que satisfaz o pecado que habita neles. Isso é uma prova evidente que não houve uma regeneração, um novo nascimento. Por isso que eu falei da primeira epístola de João. Você vai lá na primeira epístola de João, e no capítulo 5, verso 14, João diz assim: estas coisas, pois, vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. E lá tem uma sequência de coisas que você pode observar depois, para ver se você teve essa transformação interior, ou se você está na condição desses homens aqui. E esse é um texto que nós podemos usar também, para perceber que a condição desses homens é uma condição de um tipo de fé que é vã, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15. A esses que ele está falando aqui no capítulo 8? É uma falsa fé. Tá. É a fé de Judas. Né? E muitos têm a fé de Judas. Muitos. Como dizia Richard Baxter, muitos estão dispostos a vender Cristo por 30 moedas de prata. E onde há um coração como este, disposto, como vocês vão notar no final do capítulo, disposto a depois pegar em pedras para apedrejar aquele que eles disseram que creram, porque esse é o contexto desse capítulo. É verdade. Então, o Campbell Morgan dizia, onde há um coração disposto a receber 30 moedas de prata, Satanás
lhe proporcionará essas 30 moedas de prata para vender a Cristo. E essa é a realidade da grande maioria dos cristãos nominais. Eles trocam Cristo por qualquer coisa. Às vezes até menos que 30 Qualquer moedas. coisa. Não é? Eles trocam Cristo por qualquer coisa. Quando nós lemos um pouco mais adiante, no capítulo 9 desse mesmo evangelho, nós vemos que um homem, ele tem os seus olhos abertos, ele é um cego de nascença. E a partir desse momento, os próprios pais dele se levantam contra ele e dizem, ele é maior de idade, ele que fale por si. Não é? E a sequência é que ele crê no Senhor, ele recebe o Senhor, e o que acontece? Ele é expulso da sinagoga. Sim. E diz que eles fizeram isso porque tinham medo dos judeus, porque os judeus haviam acordado que todos aqueles que crescem que Jesus era o Cristo seriam expulsos. E ser expulso da sinagoga era mesmo que ser lançado para ser a escória do povo naquela época. E os irmãos, por exemplo, isso aconteceu com Nicodemos. A história conta que Nicodemos creu no Senhor e ele se tornou um andarilho de rua, né? Porque ele foi o mestre de Israel, foi lançado fora, né, por eles, porque havia crido em Cristo. E esse Então, trecho... e o texto diz que eles fizeram isso porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, onde tiver um coração disposto às 30 moedas, Satanás dará as 30 moedas para que se venda a Cristo. E essa é a situação desses homens. Por quê? Porque eles amam mais a glória do mundo do que a de Deus. Porque eles são tão prepotentes que eles não reconhecem a miséria dos seus pecados. E eles não reconhecem a natureza caída do pecado. E é exatamente com isso que eles são confrontados aqui por Jesus. Jesus diz no verso 31, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente tem que desmistificar uma outra coisa aqui também. Se os irmãos me permitem. Claro. Não tem cristão que não seja discípulo. Na grande comissão, o que Jesus disse? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide por todo mundo, preguem. O evangelho. É isso? Não. Fazei discípulos. Fazer discípulos. Todo crente é um discípulo. Essa é uma prova se é crente ou não. E o discípulo obedece o mestre. Os irmãos percebem como isso é importante? Os irmãos percebem como deixa de fora muita gente, irmãos? Não nós deixamos de fora muita gente. Não nós apontamos o dedo e dizemos esse vai para o céu, esse não vai para o céu, não. A palavra de Deus, ela é bem restrita naqueles que realmente tiveram uma transformação interior e que tem provas exteriores da transformação interior. Jesus disse assim, ide por todo mundo, fazei cristãos. Não é? Pregue o evangelho para que hajam cristãos. Os irmãos percebem, irmãos? Aqui não tem diferença. Por que às vezes a gente confunde? Porque a gente pensa que esses homens aqui são crentes, cristãos genuínos. Jesus está dizendo assim, se vocês permanecerem na minha palavra, se vocês amarem minha palavra, se vocês conhecerem minha palavra, se vocês me seguirem, se vocês avançarem, vocês são meus discípulos. Vocês são crentes de verdade. É isso. E vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vai fazer o quê? Vai libertar. Eles vão entrar num processo chamado de santificação. Porque você não se torna perfeito quando se torna um cristão. Você vai avançando no conhecimento de Deus. Tá. Vai crescendo na graça e no conhecimento. E muitas coisas que você julgava estar direitas em você, Deus vai limpando. Pela palavra, pelo Espírito, na comunhão dos irmãos. Não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra. Porém, há uma transformação. Há uma implantação da vida, como fala a 1 de Pedro, capítulo 1, os últimos versos. Nós fomos regenerados por semente incorruptível, que é a palavra de Deus.
E daí ele entra no capítulo 2 de 1 de Pedro dizendo: por isso, despojando-vos de toda malícia, engano, acúmulo de maldade, desejai. Tá vendo? Houve uma realidade de vida dentro de vocês, então já há um despojar. Lança-se fora as coisas de outrora. Aquele que mentia não mente mais. O que roubava não rouba mais. Aquele que enganava os outros não engana mais. Essa é a realidade da conversão. Então há muitas falsas conversões, como o desses judeus que diziam crer em Jesus. Mas a realidade é que eles não tinham nada de Jesus neles, né? Por isso que eles diziam, por exemplo, que eram descendentes de Abraão e jamais haviam sido escravos de ninguém. A verdade é que eles, nesse momento, eram escravos de Roma. A verdade é que, quando a gente lê Deuteronômio, capítulo 6, eles deveriam lembrar todos os dias que haviam sido escravos no Egito, que de lá haviam sido tirados por mão forte da parte de Deus. E deviam contar isso aos filhos. Não é? Mas eles eram tão prepotentes, arrogantes. Esse é o espírito do diabo, né, irmãos? Esse é um espírito que qualquer homem ou mulher espiritual discerne, como Jesus discerniu nesse momento aqui. Porque o espírito do cristão, vindo para cá, orava ao Senhor. Falava: Senhor, se tu não tem nada para dizer, então é melhor que a gente fique de boca fechada. Né? Porque é o Senhor que faz. Paulo fala isso, irmãos, em 2 Coríntios capítulo 3. Ele deixa isso claro para nós. É tão importante nós entendermos isso, porque esse é o fruto da vida divina dentro do coração do homem. Paulo diz no capítulo 3 de 2 Coríntios, no verso 4, ele diz assim: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança. Não que por nós mesmos, veja, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, toda a nossa suficiência vem de Deus. Veja como é o espírito de alguém liberto, irmãos. Alguém que se tornou liberto verdadeiramente. É o espírito de Cristo esse. Não é? No capítulo 4 de 1 Coríntios, verso 7, ele diz assim: pois quem é que te faz sobressair? Ou que tu tens que não tenha recebido? Esse é o espírito do discípulo. E se recebestes, por que te vanglorias como se não tivesses recebido? Os irmãos percebem? Os homens ímpios, descrentes, que têm fachada de cristão, eles pensam que as coisas surgiram deles, que eles são livres, né? Que não há nada de mal neles. Veja como eu sou lindo, veja como eu sou admirável, como eu sou a fonte da luz. Isso é uma mentira do diabo, né? É uma mentira do diabo. Quando nós conhecemos o Evangelho e nós reconhecemos a nossa condição de pecadores, o que cada um que creu precisa, que é reconhecer a sua condição de pecadores, para esses existe salvação. Para esses, o Evangelho chega. Não é? Como eu disse para vocês, veja que interessante o que acontece no verso 24. O próprio Salvador do mundo, aquele que morreria pelas almas de todo o seu povo, ele diz assim: vocês vão procurar por mim. Aliás, sim, verso 21. Vou retirar-me e vós me procurareis. Para onde eu vou, vós não o quê? Não podem ir. Que pesado, irmãos. O Salvador do mundo está dizendo: vocês vão procurar por mim, mas vocês me procuram por outros interesses. Como aconteceu no capítulo 6. Jesus disse para aqueles homens que estavam procurando ele porque haviam comido pão e se fartado: vocês não me procuram por causa de mim, vocês procuram porque vocês comeram pão e se fartaram. Esses são os falsos cristãos de hoje,
Eles procuram o Senhor porque eles querem alguma coisa dele. Eles querem que ele resolva o problema no casamento deles. Eles fazem 7 sextas-feiras para receber tal coisa de Deus. Eles jejuam para comprar um carro novo. Eles pensam que Deus está a serviço deles. Eles não têm nada de Cristo. Eles procuram a Cristo, mas não acham. Porque eles procuram a Cristo para satisfazer seus próprios desejos. É isso que Tiago fala no capítulo 4 da sua epístola. Pedis e não recebeis. Porque pedis mal para satisfazer os seus próprios desejos. A Bíblia diz que nós temos que fugir e combater contra esses desejos da carne. Diz que esses desejos fazem guerra contra a alma, Pedro diz. Então, hoje nós vivemos uma realidade muito distante do que é um cristão de verdade. Os homens são escravos do pecado e pensam que são livres. Pedro diz na sua primeira epístola que tudo que te vence se torna teu Senhor. Isso é um princípio genuíno. Não é? Se você é vencido por alguma coisa, você se torna escravo daquilo que o venceu. O que vencia eles aqui? A natureza pecaminosa. Por quê? Não havia nenhuma condição para eles. Nenhuma condição para eles. Era como se você falasse para um morto, para ele falar, para ele se mover, para ele produzir alguma coisa. São obras mortas de um morto. Aí você entende por que o Evangelho diz sobre o arrependimento de obras mortas e da fé para com Deus. As coisas que você faz não tendo a genuína regeneração, o genuíno novo nascimento, são obras de um morto. Por isso que Jesus, em Mateus 9, disse que convinha que os mortos sepultassem os seus próprios mortos. Por isso que Efésios 2 diz que ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então esses homens estão mortos, são escravos do pecado, são filhos de Adão. Eles têm essa natureza pecaminosa em si mesmas. E diz o texto, né? Todo que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Nisso, o cristão que vive caindo nos mesmos pecados é sinal de que ele não tem Cristo, irmão Marcelo? Esta é uma possibilidade que muitos não vamos dizer assim, têm coragem de falar. Existem, no que concerne a vida, existe a consciência da vida. Ninguém precisa dizer para você, para mim, que você está vivo. Não é verdade? Porque um vivo está vivo. Está vivo. Chama-se consciência da vida. Não é? Então, o que acontece? Existem muitas pessoas que nós conhecemos que toda hora você precisa falar para ela que aquilo é errado. Não é? É bem interessante isso. Por um cristão, você não precisa falar que algo é errado. Ele tem o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo testifica dentro dele que aquilo é errado. Ele faz aquilo errado sem nenhum tipo de ressoar da sua consciência. Esse é um testemunho contra ele que ele não tem o Senhor. Os irmãos entendem? Por isso que tem que passar na prova lá de 1 João mesmo. E são várias provas que tem lá. Uma delas é, se você vive na prática do pecado, todo que vive na prática do pecado não é nascido de Deus. Se o pecado é um acidente, tudo bem. Se o pecado é algo que você vive nele, então há um grande testemunho contra você mesmo, que você precisa se arrepender. Essa é a volta. Crer no Senhor Jesus e buscar transformação de vida. Porque para o crente é a transformação de vida. Eu vou falar uma coisa, Giovanni. Para o crente é a transformação de vida. E eu não estou julgando ninguém aqui. Em pé em casa. Só gostaria de frisar isso para vocês. Tá. 2 de Pedro, capítulo 1, fala exatamente isso. Irmãos, buscai com mais diligência confirmar a vossa vocação e a vossa eleição. 2 Coríntios, capítulo 13, fala a mesma coisa. Provai se vocês são da fé. Se é que não estáis reprovados.
Então, cada um deve fazer essa prova. Esse exercício. Deve fazer. Aliás, é um estímulo para todos os cristãos nominais. Façam a prova. Façam a prova se vocês passam no teste doutrinal, se vocês passam no teste do amor, né, como está em 1 João, várias vezes. Por exemplo, capítulo 3, verso 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Tá, chega. Essa é a prova do amor. Ah. Né? Aquele que não ama não conhece a Deus, João diz. Aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. Né? E nele não está a verdade. Então, né? E ele deixa claro, às vezes as pessoas dizem assim, mas espera aí, eu amo meu irmão. Olha, irmão, como eu te amo, irmão. Né? Tá. Deus te abençoe, irmão. Eu oro por ti todo dia. Tá. Né? O que João diz? Ora, esse é o próximo verso 17. Capítulo 3 de 1 João, verso 17. Aquele que possuir recursos desse mundo, pronto, pegou já na grana. Pegou já. E vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ponto final. Filhinhos, ele continua. Não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Veja, nisto conheceremos que somos da verdade. Bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Então existem alguns testes lá. Depois vocês podem procurar. O teste da obediência. A gente vai precisar fazer o teste da confissão dos pecados. Tá. Não é? Aquele que reconhece suas faltas, que está sempre andando na luz de Deus com sinceridade e interesse de coração. Na verdade, parece que as pessoas se tornam cristãs, elas não querem mudar as suas atitudes, colocam uma máscara, vão domingo nos locais de reunião, mas de segunda a sábado vivem como se fossem demônios no mundo. Essa é a verdade. Não é assim? Infelizmente, é assim. Mas a Bíblia diz que nós devemos andar na luz. Andar na luz é não ter nada escondido. Não ser hipócrita. Não é? Eu prefiro 1000 vezes andar com alguém que, por exemplo, tropeça e chama um palavrão, do que andar com esses homens de fardas cristãs, cheios de abotoadura de ouro, mas que são cheios de rapina por dentro. Dentro de si só tem morte, como Jesus disse em Mateus capítulo 23. Pelo menos aquela pessoa é o que ela é. 1000 vezes. Essa é a preferência. Né? Ela está sendo transformada pelo Senhor. Ela tem um ímpeto, às vezes, de uma ira, mas ela já chora em sequência. Esse é um crente. Né? Ele reconhece o seu pecado. Ele confessa os seus pecados. É um pecado até de acidente, né? Sabe? Ele confessa os seus pecados. Agora, aquele fingido que por dentro só tem lixo, né? Que coloca uma máscara para ir num domingo, num local de reunião, este é o pessoal que está aqui. Né? Que diz que é livre, que somos livres em Cristo, mas não tem nada de Cristo, infelizmente. O Senhor tenha misericórdia de nós, se nós estamos nessa condição. O Senhor nos ajude. Eu vou falar uma coisa. Que a palavra possa revelar a nossa miséria, porque a palavra é a luz de Deus, é o instrumento de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando a palavra chega, a luz de Deus chega. Né? E é isso que nós precisamos nesse mundo de trevas. Nós anunciamos Jesus e Jesus brilha, irmãos. Jesus é a luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Ele não precisa de defensores. É só nós abrirmos a palavra, explicarmos a palavra, e a palavra sonda mentes e corações. Não tem nada que não esteja revelado diante da palavra. Como diz Hebreus capítulo 4, verso 12. Não é? Ela é viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, e entra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos, intenções do coração, e não há nenhuma criatura que não seja revelada na sua presença. Diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que havemos de dar contas. Essa é a palavra de Deus. Você pode enganar seus amigos, você pode enganar
a sua esposa, você pode enganar os seus filhos, você pode enganar todos os seus colegas de trabalho, os irmãos, mas a Deus ninguém engana. Deus é o mais íntimo de todos os seres. E é isso que Jesus está fazendo aqui. Jesus tem um scanner. Jesus tem um raio-x que entra no tutano do osso. É isso que Jesus está fazendo aqui. Então, você engana todo mundo, Jesus você não engana. Essa aqui é a verdade. O Senhor nos ajude a realmente ter integridade e de coração para servir a Deus de coração. Sabe, irmãos, quando nós abrimos em 2 Coríntios, capítulo 1, os irmãos sabem que o contexto de 2 Coríntios é um monte de gente acusando o apóstolo Paulo de ser falso apóstolo, né? E você percebe uma coisa que não é comum no apóstolo Paulo. É uma epístola que parece que tem uma biografia dele, 2 Coríntios. Né? No capítulo 12, por exemplo, ele fala que ele conhece um homem em Cristo, que interessante, ele está falando dele mesmo, que há 14 anos foi arrebatado até o céu, né? Foi arrebatado ao paraíso, se no corpo, fora do corpo, ele não sabe. Ele fala a epístola toda dele mesmo. No capítulo 1, verso 12, ele fala assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. De que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina temos vivido no mundo e mais especificamente para convosco. Isso é o coração que Deus espera. Não menos que isso. É o coração sincero, é o coração que realmente fala diante de Deus assim: olha, Senhor, eu sou um pecador, preciso de Ti. E não falsamente, porque muitos falam isso falsamente. Sabe o que é falar isso falsamente? É fazer o seguinte: a maioria no mundo faz isso. Tá. Todos são pecadores. Isso é falar falsamente. Não, né? Pecado todo mundo tem. Personalize para você. Você e eu somos pecadores. Eu sou um pecador, atingido pela graça de Deus. Preciso de Deus. Eu não posso nada sem Deus. Se eu ficar por um minuto sozinho, eu sou pior do que Judas, pior do que Hitler. Se Deus tirar a graça dele de mim, eu estou perdido, afundado em pecado. Não vai ter ninguém pior do que eu, nem um serial killer, nada. Esses são os salvos. Imagine, irmão, que situação que os cristãos se encontram hoje. Meu Deus. Julgando ser melhores que os outros. Né? Julgando ser superiores aos outros. Estão longe do que é o Evangelho. Estão longe da realidade do que Deus espera de nós. Ah, mas que coisa derrotada, irmão. O Evangelho é um evangelho de riqueza, de prosperidade, né? Coisa derrotada. Cristo nos veio para dar uma vida mais que abundante. Vida abundante na sua vida, né? A vida abundante é a vida de Cristo, irmãos. Tem nada a ver conosco, não é? Não tem nada a ver com coisas materiais. Se Deus quiser dar coisas materiais, amém. Que benção. E se Ele não quiser? Não é? Como diz Provérbios capítulo 30. Não me dê nem a riqueza, nem a pobreza, mas a porção necessária. Para, se rico, não esqueça de ti. E pobre, não blasfeme contra ti. Então a realidade bíblica é totalmente outra. No mundo nós vamos ter aflições, não é? Meu irmão uma vez estava viajando e encontrou um homem vendendo pão. Ele estava a 10 quilômetros já numa rua de terra. Aquele barro vermelho lá em Minas Gerais. Encontrou um homem vendendo pão. E quando ele abriu a janela do carro, ele estava no ar-condicionado reclamando, né? Porque eles tinham pegado o endereço errado e desviaram da BR, mas encontraram um irmão na estrada de chão. Todo vermelho, de cima a baixo, de barro. E feliz em Cristo, vendendo pão.
sinceramente, vocês acham que algum outro aí que está de terno, abotoadura de ouro, carro importado, é melhor que aquele irmão? Não é de forma nenhuma. Talvez não tenha nada do que aquele irmão tem. Aquele irmão pode ser rico e o que anda de carro zero é pobre, miserável, cego, nu. Os irmãos entendem como as coisas estão tão torcidas hoje? Por que esses homens procuravam Jesus? Porque Jesus fazia milagre, né? Eles não precisavam nem trabalhar para comer pão. Jesus ia multiplicar pão e ia alimentar 5.000 homens. Mas qual era o propósito desses milagres? Que eles se arrependessem, que eles crescem, que eles o reconhecessem como filho de Deus, que eles fossem transformados. Depois vocês descobrem que esses que diziam crer nele, sabe o que Jesus disse deles? Jesus disse assim deles. 44 ali? Não, um pouquinho mais para frente. Verso 44. Isso aí. Vós sois do quê? Do diabo. Que é vosso pai. Ué, mas eles não eram filho de Deus? Filho de Abraão? Não, eu fico imaginando aqui... E quereis satisfazer os seus desejos. Antes do Marcelo continuar lendo, assim, tu imagina, assim, a gente chega e fala, não, somos filhos... Não, nós somos filhos de Deus. Não, Deus é o nosso pai. Não, mas não, vocês não são. Se eu não me engano, é aqui mesmo que Jesus diz assim, ó, aqui. Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Aqui tá um teste para você, crente moderno. Você ama Jesus Cristo? Porque da boca muita gente Você ama fala. Jesus Cristo? Né? Uhum. Esse é um teste. Se você ama Jesus Cristo, você é um filho de Deus. Caso contrário, não. Você é um filho do diabo. É isso que Jesus está falando. Ou não fala isso não, porque isso é ofensivo, né? Caramba, Ou é filho de um ou é filho de outro. Mas Jesus está falando isso. Jesus não aliviava. Vocês entendem, irmãos? Né? A gente está jogando açúcar nas coisas, entregando assim. A gente nem chama mais pecado de pecado. Né? Isso é todos os teus defeitos. A fofoca virou um comentário. Chama pecado, irmão. A Bíblia chama pecado. Fiz um comentário. Tá? Né? A gente chama de outra coisa, a gente dora a pílula, né? Fala bonito. Né? Não fala de coisa ruim. Não fala que as coisas vão para o inferno. As pessoas vão para o inferno. Jesus falou, irmãos. Marcos 9, 44, Jesus disse, lá é o lugar que o fogo não se apaga, o verme não morre. E serão atormentados pelos séculos dos séculos. Foi Jesus que falou. Não é? Por isso que eu falei que para o homem, ou ele vai tratar seus pecados na cruz de Cristo, ou ele vai receber sobre si a condenação pelos seus pecados. Né? A consciência dele que, nesse momento em vida, estava pronta a conduzi-lo a Deus, será o aguilhão que o atormentará por toda a eternidade no inferno. Ele terá recebido sobre si a pena pelos seus pecados por toda a eternidade. Então, é um assunto urgente. Sim. É um assunto que a gente tem que pregar o evangelho para aqueles que se dizem cristãos hoje. Né? Porque você fala do evangelho com alguém, ele te ouve, daqui a pouco ele está enganando a mulher, mentindo. Para os cristãos de hoje tem a mentirinha branca. Não é? Tem dessa também? Não tem? Tá. Não, é só porque eu não poderia falar para ele tal coisa, né? Imagina, ia causar um problema, daí mente rindo. Não é? Engana rindo. Isso não é o evangelho, não tem nada a ver com Cristo. Isso é um... Aliás, Romanos 2 diz que por causa disso o nome de Deus é blasfemado. Por conta dessa situação, é muito difícil pregar o evangelho. Falo isso para vocês como um pregador do evangelho. É muito difícil pregar o evangelho. Não por causa dos ímpios, por causa dos falsos cristãos. Eles são uma pedra de tropeço para os incrédulos.
Os falsos cristãos são uma pedra de tropeço para os incrédulos. E sabe o que Jesus disse em Mateus 19? Era melhor que eles se suicidassem do que fizessem tropeçar um só pequenino. Era melhor que eles pegassem uma corda, amarrassem uma pedra de moinho no seu pescoço e se lançassem na profundeza do mar. E hoje em dia todo mundo se diz ser cristão, né, cara? Pessoas que até tu assim, cara, tu é cristão, tipo, né? E assim, eu amei demais esse podcast e a gente já vai se encaminhando aqui pro fim, mas assim, agora você que tá em casa, primeiro, né? Faça esses testes aí e eu convido já o irmão para uma outra oportunidade, se Deus permitir, para a gente só falar disso, sabe? De ponto a ponto o que a gente deve colocar à prova. Mas é o Jesus que as pessoas creem, que é o Jesus da Sapucaí, que eles chamam, né? Que, por exemplo, aqui ele está chamando essas pessoas que disseram que creram nele, de filhos do diabo, cara. Aí às vezes a gente pensa, não, mas não, isso não pode falar para uma pessoa. Não. Mas assim, ou você crê nesse Jesus que não diz pode isso, falar hoje? Ou esse outro Jesus que diz assim, ó, amarra uma pedra no pescoço e te joga no fundo do mar, sabe? Tu fala, cara, não. Mas é amor, não é amor. Sabe por que não pode falar hoje que são filhos do diabo? Porque existe um falso conceito que todo mundo é filho de Deus. Sim. E com um texto desse... Eu vou tomar minha cervejinha, eu também sou filho de Deus, com um texto desse, né? Tá. Você já percebe que isto é um ensino totalmente equivocado. Todo mundo é filho de Deus. Sim. Não é? Sim, isso aí é verdade. Muita gente fala isso não aí. Não é? Com um texto desse parece que não. Não é? E é Jesus mesmo falando. Jesus mesmo está falando que vocês, fulano, beltrano, ciclano, vocês são filhos do diabo. O diabo é o pai de vocês. Esse espírito de homicídio é dele. De mentira, de engano contra a verdade é dele. De hipocrisia, de fingimento, de orgulho, de prepotência, é o espírito dele. Os irmãos... Cara, é muito sério isso aí, hein? Então, quem é filho de Deus? Aquele que ama Cristo. Quem é a descendência genuína de Abraão? Aquele que segue as mesmas obras de Abraão, como vai seguir dizendo o capítulo. Abraão viu o meu dia e se alegrou. É aqueles que conhecem que Jesus é o grande eu sou. Não é? Aqueles, como ele diz, antes que Abraão fosse, eu sou. Então, ele é o Deus eterno que se fez homem para levar a culpa dos nossos pecados sobre os seus lombos e nos dar de graça a salvação. E nos tornar livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é? Que mensagem, né? E assim, né? Que Marcelo, mensagem, irmão. Se ele diz verdadeiramente sereis livres, é porque existe uma falsa sensação de liberdade. Uma liberdade falsa. Então, não. O verso 35 diz, o escravo não fica para sempre na casa, o filho para sempre. A ideia, nós poderíamos usar da seguinte forma. É como se a casa aqui tem um sentido de família, de relacionamento. Tá, ele diz que o escravo não fica na casa... Sim, o escravo pode ser vendido, pode ter outro dono, né? Sim. O filho não. O filho... Filho é filho. Ele é a própria casa de Deus em primeira instância. Né? A própria habitação de Deus entre os homens. Não é? E ele é não só a casa, mas ele é o libertador que quando ele te resgata de onde tu está, ele te coloca nessa casa. Não é? E agora, de escravo, tu passa a ser livre. Não é? Tu é um filho de Deus, nascido de novo, transformado, regenerado. Isso é uma mensagem que precisa ser divulgada, anunciada, que a gente precisa falar aos 4 cantos da terra, o tempo todo. Não é? Sempre lembrar, você precisa conhecer a Jesus Cristo. Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Amém. Foi o sacrifício de expiação
proposto por Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele é recebido pela fé. E é assim que funciona. E quando isso acontece com você, você é iluminado pela luz que vinda ao mundo, ilumina todo homem. E quando a luz brilha, aí você descobre a sua miséria, as suas trevas, seu pecado, o quanto você é escravo dos prazeres, e você se rende a Deus. Você se arrepende, você chora, você verdadeiramente percebe que você estava morto e você foi despertado. Você estava alheio à vida de Deus. Você estava apagado para Deus. Agora, o que você quer? Você quer saber de Deus. Você quer saber da palavra de Deus. Você quer agora ouvir sobre Deus, ouvir as palavras de Cristo, ouvir o que Cristo tem para dizer. Por isso que Jesus diz em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Essa é a confiança que nós, os cristãos, temos. Nós temos o Espírito, nós podemos ouvir a voz de Deus. Não é? Nós nos relacionamos com a palavra de Deus e Deus fala conosco. Que privilégio, irmãos. Nós somos inseridos nessa casa. Nós agora nos tornamos filhos de Deus. E é interessante porque as pessoas estão rindo, as pessoas estão debochando, as pessoas estão fingindo que não é com elas, as pessoas estão caminhando cegas rumo ao abismo. Elas estão caminhando para a destruição. Não conseguem enxergar, né? Para a destruição, dando risada, fazendo festa. Então é uma mensagem urgente. Às vezes é uma mensagem para os cristãos. Se você é cristão, você nasceu... eu sou cristão desde que eu nasci. Mentira, isso é mentira. Todo cristão precisa nascer de novo para então se tornar um cristão. Não é por tomar ceia, ser batizado, não é por frequentar um local de reunião, não é por tocar, não é por exercer algum serviço, não tem nada a ver com isso. É por ter a vida de Deus no seu interior, ter se arrependido dos seus pecados e ter fruto de um novo nascimento. Senão você é igual aqueles fariseus que chegaram para João para serem batizados, e João disse, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir para vós frutos dignos de arrependimento. Isso acontece quando o Espírito Santo convenceu alguém do pecado. Que é, o Espírito Santo chegou ali e evidenciou para ele, essa é a sua condição. Quando isso acontece, o homem se desespera da própria vida. Ele não tem para onde fugir. Ele precisa se apegar ao único Salvador que ele tem, que é Jesus Cristo. Então, quem não conhece o seu estado, quem não conhece o abismo que o separa de Deus, não valorizará a salvação que Deus propôs. Cristo é pequeno para os cristãos porque eles não fazem ideia da condição em que eles se encontram, em que se encontravam. Por isso que Jesus diz em Lucas capítulo 7, quando aquela mulher vem por trás dele e chorando aos seus pés, lava os seus pés com suas lágrimas, enxuga com seus cabelos, e tem um fariseu no lado que diz assim, vê, se este fosse profeta, saberia quem é ela, porque é uma pecadora. Não é assim? Sim. E Jesus vira para ele e diz assim, tá vendo essa mulher? Eu entrei na tua casa, tu não me lavaste os pés, não me destes unguento. E ele conta aquela historinha para ele. Um credor tinha 2 devedores. Né? Um devia muito e ele dá um número exorbitante, outro pouco. Ambos foram perdoados. Quem mais ama? E ele sabe responder bem quando está fora dele. Ele não sabe que ele está na história. Ele diz o que foi mais perdoado. Daí ele disse, tá vendo essa mulher? Ela é aquela que foi mais perdoada. Por isso ela mais ama. Quando a gente reconhece o tamanho da nossa miséria, mais a gente ama Cristo. E segundo o nosso texto aqui, quando nós amamos Cristo, somos filhos de Deus. Não é? Se não somos nominais. Somos da igreja tal, da Assembleia dos Abraâmicos, né? Filhos de Deus. E Jesus vai dizer para nós, não, vocês são filhos do diabo. O diabo é o pai de vocês.
Misericórdia, irmão. O Senhor tenha compaixão de Que nós. maravilha, cara. Eu vou falar uma coisa pra gente fechar esse tempo. Porque já passamos. Mas foi bênção demais. O versículo 47 aqui. Você que ouviu até aqui as palavras de Jesus, tudo o que foi dito aqui, pautado nas Escrituras, eu fico com o que Jesus também, reiterando tudo que foi falado aqui, o verso 47 que Jesus diz assim, ó: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Não sei como foi para você, mas para mim que estou aqui vivenciando isso ao vivo, é algo que o Senhor tocou muito no meu coração. Se você realmente pertence a Deus, você ouve. Então, cada palavra citada aqui, o meu coração queima demais por isso. Mas se você talvez está aí, ouviu tudo isso e ainda está relutando, não, mas que você possa, então, fazer a prova dos 9, né? A prova dos 7. Não, mas para que você possa... E não é às 7, quinta-feira. Não. Mas que você possa, enfim... né, colocar à prova, ler a primeira epístola de João e que o Senhor possa, enfim, né, falar com você. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Muito obrigado, meu irmão Marcelo. Obrigado por estar aqui com a gente. Amém. Quero agradecer a Thaís, né? Que liberou. Não, a Thaís que fez o que nós chamamos lá de força-tarefa. Né? Obrigado, minha irmã. Você é muito amada pela minha esposa também, por mim, enfim. Nós estamos muito felizes de ter o irmão Marcelo aqui junto com a gente, que veio com a sua filha também, né? E aí acompanhando Fogo Puro. Audiência ao vivo, tá? Exatamente. Acompanhando aqui no Estúdio do Santo Podcast. Giovanni Claudino, fechamos mais um episódio. Que bênção demais, cara. Muito bom, tá? Eu quero pedir que você que ficou até aqui compartilhe, né, cara? Mas em com todos certeza. os grupos de WhatsApp. Manda pra tia, que a tia dá o jeito, tá? Sim. A tia já espalha pra Deus e todo mundo. Aquele que manda bom dia de gatinho. Isso. Né? E depois já... eu vou falar uma aqui. Eu tenho um policial, amigo meu... E aquilo ali não pode ver um bandido que ele já mete bala na cabeça. Tá. Aí todo dia de manhã ele manda assim, ó: que Deus te abençoe nesse dia maravilhoso. Mas o pau pega. Não, Passou das 6 da manhã, o pau tá comendo. Bota a arma no peito do cara, atirou em mim. Um abraço aí a todos os que estão ouvindo. Os policiais queridos que nos protegem. Amamos a Polícia Militar. Um abraço pra vocês. Mas que você possa compartilhar, como o Giovanni falou aqui mesmo. E aquele que já começa a fazer um julgamento, acabou de tomar uma paulada, então Sim. aquele que diz que está sendo cristão, né? Mas que você possa, obviamente, ter aprendido e que o Espírito Santo possa ter iluminado você. Obrigado, Marcelo, obrigado, Giovanni. E eu quero convidar você a seguir o canal do irmão Marcelo, que é Comunhão na Palavra, né? Muitas mensagens siga lá, cara, verdade. vai ser gratificante, você vai crescer muito no Senhor. Verdade. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio do Santo Podcast. Valeu! Valeu!